mesmo nesse frio todo, né? Eu não sei, irmão, mas eu tenho sentido um frio medonho. Acho que a idade vai chegando, a coisa vai apertando, né? Não é, Edir? É isso aí. Mas, meus irmãos, nós estamos felizes em estar aqui esta noite, né? Aquecidos pela presença de Deus, né? O tempo lá fora pode estar frio, mas estamos com Deus e Deus aquece o nosso espírito. Eu quero apenas lembrar aos irmãos que na próxima quarta-feira, dia 23, nós teremos a Assembleia Regular da Igreja, né? Seria hoje, mas o pastor Vanderlei Marins pediu que nós transferíssemos, porque ele vai estar na próxima quarta-feira, ele quem vai estar aqui dirigindo o culto e dirigindo também a Assembleia. Parece até que ele vai ter uma reunião com a comissão, se eu não me engano, tá certo? Então, na próxima quarta-feira, nós teremos a nossa Assembleia. Eu separei, irmãos, para nós fazermos uma breve meditação nesta noite, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 18. A irmã Elisângela estava dirigindo o culto aqui, e uma das primeiras coisas que ela falou, né, sobre o hino que estava sendo tocado, que é uma mensagem que diz que Deus não nos deixa sozinhos, né? Nós não estamos sós, e é justamente esse não o título, né, mas o assunto da mensagem que eu separei para nós meditarmos hoje, que Deus não nos deixa sós. Essa é uma grande verdade, e quero ler esse texto com os irmãos, mesmo assentado como estamos, mas com toda a reverência à leitura da palavra de Deus, né? Nos diz o seguinte, 2 Timóteo 4, versículos 16 a 18. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes seja imputado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Eterno Deus, muito obrigado pelas bênçãos recebidas, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Deus, por esse culto que estamos prestando a Ti, pela Tua presença aqui entre nós. Te agradecemos, a Deus, por todas essas vidas que estão aqui nesta noite, Senhor, que deixaram os seus lares, e mesmo com esse tempo mais frio, estão aqui, ó Deus, para Te servir, para adorar o Teu nome, ó Deus, e para compartilhar da Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém, Senhor. Pois bem, irmãos, esse texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, ele trata justamente dessa questão, né? O apóstolo Paulo, nós conhecemos bem a história dele, né? O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa de dupla cidadania, ele era tanto judeu quanto romano, né? Era um fariseu, ou seja, um religioso, né? Que seguia o farisaísmo, e ele se denominou em uma determinada passagem como o fariseu dos fariseus, e por isso ele era um perseguidor da igreja. Durante muito tempo ele perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos e tinha autorização do governo romano para matar cristãos, e assim fez durante muito tempo, tendo inclusive autorizado e participado, né, acompanhado a morte de Estevão, que morreu por apedrejamento. Então ele era um homem que era um inimigo do evangelho, um inimigo da cruz, um inimigo de Cristo. Mas tendo tido um encontro com Jesus, tendo tido uma experiência com Jesus, entregou a ele a sua vida e tornou-se um apóstolo convocado para tanto pelo próprio Senhor Jesus, através de um encontro extraordinário com ele. E nós sabemos, né, da grandeza do apóstolo Paulo para o evangelho. Nós tivemos grandes nomes no Novo Testamento que marcaram o evangelho, mas dentre todos, certamente o apóstolo Paulo é um destaque.
Nós devemos ao apóstolo Paulo grande parte das doutrinas que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus e registrou para nós nos seus escritos. Então, nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo. Sabemos do seu valor, sabemos da história da sua conversão, sabemos do exercício do apostolado, quantas igrejas ele plantou, quantas vidas ele levou a Cristo. Nós sabemos das defesas extraordinárias que ele fez do cristianismo. Nós sabemos do sofrimento dele pelo cristianismo. Como ele sofreu, quantas vezes foi preso, quantas vezes foi surrado, quantas vezes levou chibatadas, quanto sofrimento que ele teve, e até mesmo como ele morreu. Não se tem uma certeza de como foi a morte do apóstolo Paulo, sabe-se que foi em Roma, provavelmente decapitado, tudo isso em razão da defesa da sua fé em Cristo Jesus. E nesse texto, ele nos mostra que, mesmo diante de toda essa grandeza, de todo esse envolvimento dele com o Evangelho e com a obra de Deus, ele simplesmente passou um momento da sua vida em que ele foi abandonado por todos. Ele ficou só. E aqui no texto, ele retrata isso. O apóstolo Paulo, ele foi preso, foi julgado na Judéia, e então ele entrou com um recurso chamado um recurso de apelação, e em razão desse recurso ele foi transferido para Roma, para então ser julgado como um cidadão romano pelo governo romano. E estando lá preso e sendo julgado, ele foi levado ao tribunal para ser lá, fazer a sua defesa, e, enfim, e ser julgado. E quando ele chegou ao tribunal, ele deve ter olhado para os lados e não viu ninguém, não viu nenhum conhecido, não viu um amigo, não viu um irmão em Cristo, não viu ninguém da família, não viu ninguém da igreja. Então, ele declara nesse texto: todos me abandonaram. Todas as pessoas que um dia prometeram estar comigo em qualquer circunstância, todas as pessoas que prometeram estar ao meu lado quando eu precisasse, sumiu todo mundo e eu fiquei só. Mas tem uma diferença que ele falou: porém, o Senhor está comigo. Essa frase, irmãos, ela é maravilhosa. Ele afirma que todos me abandonaram, porém, o Senhor permaneceu comigo. Deus não abandonou. Ele foi abandonado por todos, mas não por Deus. E vejam que o apóstolo Paulo nos mostra que, então, é maravilhoso ter Deus ao nosso lado, é maravilhoso ter Deus em nossa vida, porque nós podemos ser abandonados por todos, mas por Deus jamais. Vejam que o apóstolo Paulo, ele já estava condenado e estava muito próximo de ser executado. Então, ele estava passando por um momento dificílimo na sua vida particular, na sua vida pessoal, já sendo confrontado com a morte. Mas mesmo assim, se sentindo ainda abandonado pelos seus, ele nos incentiva a prosseguir confiando em Deus, confiando na presença de Deus. E ele afirma: ninguém me ajudou na primeira defesa, mas Deus esteve comigo. Então, nenhum irmão, nenhum amigo, nenhum parente, ninguém o ajudou lá no tribunal, mas Deus estava com ele e ele tinha plena consciência disso. Então, vejam, queridos, que é muito comum isso acontecer hoje em dia, não é mesmo? É muito comum acontecer com a gente, talvez tenha acontecido com você, talvez pessoas o tenham abandonado em algum momento. Nós vivemos uma época em que há pessoas que estão em meio a milhões e estão completamente sozinhas. Completamente sozinhas. Há pessoas que estão em família e estão completamente sozinhas. E há pessoas que estão sozinhas, mas estão plenas de companhia, porque tem Deus como sua companhia, como seu amigo, como o Senhor das suas vidas. Então, é comum muitas vezes sermos abandonados por amigos, por irmãos, por religiosos,
não é mesmo? A pessoa é religiosa e tal, mas quando precisa realmente exercer a religião na sua plenitude, né, com a amizade, com o amor, com o carinho, ela, dá no pé, como dizem aí, né, pica a mula e a pessoa fica sozinha. É comum, por exemplo, a pessoa ser abandonada pelos entes que ela acredita. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um pastor e ele me disse o seguinte: apareceu-me outro dia na igreja uma pessoa pedindo um aconselhamento e pedindo que eu orasse por ela. E eu falei, não, eu oro por você, claro, e tal, e marcou, e foi atender aquela pessoa. E o pastor perguntou a ela, mas qual é o seu problema? E ela estava falando com o pastor, olha pastor, eu sou espírita há não sei quantos anos, e eu estou passando por um momento dificílimo na minha vida, é o momento mais difícil da minha vida, e quando eu entreguei todas as minhas questões para os espíritos, eles me abandonaram, porque eu não tive resposta nenhuma. Nenhum espírito me respondeu. E eu então, no desespero, me lembrei da igreja. E me lembrei que meu pai, há muitos anos que é falecido, mas ele ia sempre à igreja, ele sempre me aconselhou, vá à igreja, busque a Deus. Então eu vim à igreja, porque eu estou em busca de respostas, e quero que o Senhor ore por mim. E o pastor orou com aquela pessoa, e trabalhou com ela, e caminhou com ela, e ela veio à igreja, e ela teve um encontro com Deus, e teve a vida transformada, porque Deus não abandona aquele que o procura. Podemos ser abandonados por familiares, até por pai e mãe podemos ser abandonados. A palavra de Deus nos diz, né? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus não nos deixa sós. Há um tempo atrás, irmãos, eu conversei com uma senhora que ela devia ter mais ou menos 65 anos. E ela estava me dizendo o seguinte, olha, eu fui surpreendido de repente que depois de 40 anos de casados, meu marido chegou um dia em casa e falou, olha, eu estou indo embora, não quero mais permanecer casado. Ela falou, mas como assim? Depois de 40 anos, eu estou indo embora, cansei, e foi-se embora. E ela ficou sozinha. Ela falou, bom, eu tenho 4 filhos. 4 filhos homens, são casados, mas estão comigo. E a surpresa dela foi, sabe o quê? Que nenhum filho ligou para ela. E ela se viu sozinha, de companhia da família. E ela estava me dizendo, mas tem o seguinte, quando eu penso que eu estou só, ou quando eu começo a me sentir só, eu pego a Bíblia, eu leio e eu recebo um conforto de Deus, me vem um conforto de Deus, me vem uma segurança, me vem uma paz no coração, e eu não me sinto só, porque Deus está comigo. E isso é uma grande bênção, irmãos. Porque há pessoas que estão por aí, estão no desespero da solidão, porque não têm a quem recorrer, nem a Deus, porque não conhecem a Deus, não têm uma experiência com Deus. Mas aquele que crê em Deus, aquele que confia em Deus, esse pode buscar em Deus o conforto, a certeza da sua presença, porque Deus não nos abandona. No momento mau, nós queremos apoio. Quando estamos passando por um momento de luta, de dificuldade, estamos atravessando um deserto, nós queremos alguém ao nosso lado, é óbvio. Queremos apoio, queremos carinho, queremos alguém para deixar o seu ombro, até para chorarmos, se for o caso. E quando não conseguimos isso, a dor se acentua, porque além do problema vivido, ainda há o problema da solidão, que agrava aquilo que já estamos passando. Então, queridos, foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Além da condenação, além da morte iminente, de todo o sofrimento que isso provocava, ele se sentiu abandonado pelas pessoas que deveriam estar com ele, mas ele afirmou, contudo, Deus permaneceu comigo, permaneceu ao meu lado, e foi por isso que ele nos deu 2 lições que eu gostaria de destacar rapidamente para os irmãos. Primeiro, que mesmo em meio a esse momento tão duro da vida dele, o apóstolo Paulo perdoou. Ele disse, olha, todos me abandonaram, que isso não lhes seja imputado.
Ou seja, ele estava perdoando aquelas pessoas que o abandonaram. E por que ele perdoou? Sabe por quê, irmãos, que ele perdoou? Porque o apóstolo Paulo era uma pessoa temente a Deus. E ele compreendeu perfeitamente a razão daquele abandono. Ora, o apoio aberto ao apóstolo Paulo no tribunal seria também uma sentença de morte para aquele que fizesse isso. Ora, se o apóstolo Paulo já estava condenado, já estava na iminência de morrer pela condenação que sofreu pelo governo romano, aquele que fosse lá apoiá-lo também morreria. Então o apóstolo Paulo entendeu que era pelo menos razoável que as pessoas não estivessem ali. Poderia até não ser justo, mas era razoável. Então, analisando isso, o apóstolo Paulo, mesmo se sentindo abandonado, perdoou. Ele não ficou questionando, puxa vida, mas o fulano, hein? O fulano prometeu que ia me ajudar e não fez nada comigo. O ciclano também disse que estaria comigo, se eu precisasse a qualquer hora do dia ou da madrugada, nem aqui apareceu. Ele não ficou sofrendo por causa disso, ele não ficou remoendo essas questões no seu coração, ele simplesmente compreendeu a situação, aceitou a situação e perdoou todos aqueles que deveriam estar com ele, mas que lá não apareceram, que o abandonaram, que o deixaram de lado. Querido, você se sente abandonado por alguém, por um familiar, por um amigo, por um filho, por uma filha, por um marido, por uma esposa? Perdoe, perdoe, não carregue esse sentimento negativo no seu coração, de ficar remoendo isso e achando que aquela pessoa desgraçou a sua vida, ou que ela contribuiu para o seu mal. Perdoe, porque o perdão, ele lava a nossa alma. O perdão, ele é um remédio divino. O perdão, ele entra, quando nós perdoamos, entregamos a Deus e exercemos o perdão, nós nos curamos, irmãos. Isso é uma cura. O perdão, ele cura. Sabe que eu lembro que alguns anos atrás, esteve pregando aqui na nossa igreja, o pastor Irlande Pereira de Azevedo, né, que é um pastor extremamente conhecido, né, no Brasil inteiro. Pastor já se aposentou, mas era lá de uma igreja em São Paulo, e ele estava me dizendo, estava dizendo para toda a igreja, ele estava dizendo o seguinte, que foi feito um estudo no Hospital das Clínicas em São Paulo, com pessoas que sofriam terrivelmente na morte. E esse estudo chegou à conclusão, né, pelos profissionais que estavam atuando, o seguinte, que as pessoas que mais sofriam eram as pessoas que tinham alguém para perdoar e não perdoavam. E a pessoa ficava ali, remoendo aquele negócio, e nem morrer em paz conseguia. Isso foi um estudo clínico. Então, ele disse o seguinte, que há pessoas que não perdoam, as pessoas que não perdoam não estão preparadas para viver e nem para morrer, porque não conseguem nem morrer em paz. E houve muitos casos registrados que depois que a pessoa exercia o perdão, chamava alguém, ia lá o parente, ia lá alguém, o amigo e tal, que havia sido magoado, que as coisas se acertavam, a pessoa descansava e conseguia morrer, conseguia sair daquele sofrimento. Uma coisa interessante, irmãos, isso. Porque a pessoa fica carregando aquilo no seu íntimo, fica carregando aquele monte de mágoa no coração, sofrendo, e não se liberta disso. Então, é preciso que aprendamos com o apóstolo Paulo. Perdoemos, não importa o que aconteceu, não importa o tamanho da mágoa, não importa o tipo da mágoa, mas nós fomos atingidos, perdoemos, porque o perdão é divino, e o rancor, o ódio é diabólico e destrutivo, e nós não podemos carregar isso em nossas vidas, em nossos corações. O apóstolo Paulo nos ensina também a mantermos a nossa confiança em Deus. Ele declarou, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado, o Senhor esteve comigo, o Senhor está comigo, o Senhor caminhou comigo, Ele esteve me sustentando, renovando as minhas forças. Todos
todos me decepcionaram, menos Deus. Porque Deus se manteve fiel, Ele sentiu o seu cuidado, sentiu o seu conforto, sentiu o seu amor, sentiu todo o amor de Deus, dando a ele o conforto e a certeza da segurança e o livramento, porque o apóstolo Paulo fala, Deus esteve ao meu lado e eu fui livrado da boca do leão. Porque naquela época, no governo romano, os cristãos eram presos e muitos jogados na arena. Lá no Coliseu romano, por exemplo, né, que está lá até hoje, lá na Itália, em Roma. Eram jogados lá para as bestas feras devorarem, para leão, leopardo, tigre, né, animais selvagens. Eles eram presos, condenados, jogados lá e os bichos, né, devoravam. E assim aconteceu com muitos. E o apóstolo Paulo diz, Deus esteve ao meu lado e me livrou da boca do leão. Ou seja, ele tinha a certeza da presença de Deus na sua vida. Ele sabia que Deus não o abandonaria e que, portanto, ele podia descansar e esperar em Deus. E assim deve ser conosco, queridos. Nós podemos estar passando por um momento difícil, um momento pesado, um momento cruel, mas nós temos que confiar em Deus, que Deus nos socorrerá, que Deus velará por nós, que Deus virá em nosso socorro. Os irmãos lembram do profeta Elias, quando ele estava na caverna, fugindo de Jezabel, né, que queria matá-lo? Ele entrou lá em um desespero e saiu fugido e se enfiou dentro de uma caverna e ficou lá quieto na caverna, talvez desistindo, até desistir da vida. Mas Deus chegou para ele e falou para ele, Elias, o que é que fazes aqui? E sabe o que é interessante no texto, irmão? Naquele texto inteiro, uma palavra chama atenção. E é justamente a palavra aqui. Deus não falou para Elias, o que é que você faz aí? Deus falou, o que é que faz aqui? Ou seja, Deus estava lá com ele, lá no fundo da caverna, onde ele estava escondido, onde ele estava jogado, onde ele estava amedrontado, se sentindo abandonado pelos demais profetas. Deus chega e fala para Elias, o que é que você faz aqui? Porque eu estou aqui com você. Você não foi abandonado no fundo da caverna. Eu vou te tirar daqui e vou te levar em segurança, como de fato fez. Como de fato fez, e toda a palavra de Deus se cumpriu. O apóstolo Paulo nos ensina que Deus nos ajuda no dia mau, que Deus renova as nossas forças, que Ele nos pega pela mão e nos leva em segurança, porque Ele caminha conosco. Deus nos livra do dia mau. Deus nos livra da angústia. E nós podemos, então, como o apóstolo Paulo, afirmar, todos podem ter me abandonado, mas Deus permanece comigo, porque Deus é fiel e Deus me ama. Em meio ao caos, né, onde o apóstolo Paulo estava, na cela, naquele calabouço frio, um lugar horrível, né, um lugar de sofrimento, o apóstolo Paulo, além de estar evangelizando e escrevendo cartas, escrevendo doutrinas maravilhosas recebidas de Cristo, ele dava o seu testemunho que ecoa para nós até hoje, que Deus nunca nos abandona, não importa qual seja a nossa situação. Em meio àquele sofrimento, o apóstolo Paulo reafirma sua fé em Deus. O apóstolo Paulo reafirma seu compromisso com Deus. O apóstolo Paulo reafirma a sua certeza de que Deus é quem o sustenta, de que Deus é quem cuida dele. Querido, você está passando pelo dia mau? Saiba que com Deus vai passar. Você está passando por um período de sofrimento, um período de angústia, um período de se sentir talvez abandonado por alguém que seja querido a você, saiba que vai passar se você permanecer com Deus, porque Deus nunca deixa de permanecer com você. Então, o convite dele é para que você entregue a sua vida a Ele. É para que você entregue o seu ser a Ele, é para que você confie nele e declare a Deus, eu sei que o Senhor não me abandonará. Faça isso, converse com Deus e diga, Senhor, eu creio que o Senhor nunca vai me abandonar, porque é a própria palavra do Senhor quem diz, lá em Mateus 28:20, o que que nos diz o próprio Senhor Jesus? E eis que eu estou convosco, até a consumação dos séculos.
todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, eu estarei com vocês sempre, independente de qualquer circunstância, eu estarei junto com vocês. Hebreus 13:5 nos diz uma afirmação maravilhosa também do autor: de maneira alguma te deixarei, é Deus afirmando, nunca, jamais te abandonarei. Deus não abandona os seus. Você pode ser abandonado por muita gente, você pode ser abandonado por amigo, familiar, você pode ser abandonado por marido, pela esposa, seja lá por filho, por filha, seja lá por quem for, mas por Deus não. Deus nunca abandonará você. Ele está sempre com você, Ele está sempre conosco, Ele quer que você tenha essa certeza. Ele te convida a ter essa certeza, a você entregar a sua vida a Ele, a você declarar a Ele: Senhor, eu creio que Tu estás ao meu lado e cuidará da minha vida. Esse é o que Deus quer para você, isso é o que Deus quer para você, que você tenha essa certeza, que você viva com essa certeza, que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai te abandonar, e vai abençoar a sua vida, vai guardar a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, até o fim, até quando nós formos convocados à sua presença, ou até quando Ele retornar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, e que você nunca jamais se sinta só, porque Deus está com você, Deus é contigo, e Ele vai cuidar da sua vida e do seu coração. Que Deus abençoe a todos nós.